Oi pessoal, tudo bem? Salve Maria! Meu nome é Bruna e esse é o capítulo 2 da formação da consagração à Virgem Maria pelo método de São Luís Maria Grignion de Montfort. E aí pessoal, conseguiram ler todinho o capítulo 2? Se você ainda não leu, eu recomendo que você leia primeiro antes de assistir esse vídeo, tá bom? Mas se você já leu, já tá tudo certinho, vamos lá. Não esquece de dar um like nesse vídeo e comentar qualquer coisa aqui que seja um Salve Maria para esse vídeo ser bem recomendado pelo YouTube e essa devoção chegue a mais pessoas, tá bom? O capítulo 2 vai falar das verdades fundamentais. Ele vai do parágrafo 60 até o 89. Como a palavra de Deus diz para nós, né? A verdade nos liberta. Então é importante São Luís, já logo no começo, né, do livro, apresentar para nós as verdades sobre essa devoção, para que de livre, espontânea vontade, com a cabeça calma, no lugar, sem que seja imposto, você consiga fazer a sua escolha por essa devoção e faça uma escolha perfeita da forma correta. São então 5 verdades sobre essa consagração. A primeira é: Jesus Cristo é o fim último da devoção à Santíssima Virgem. Essa consagração é uma entrega total nossa para Jesus. Nós somos consagrados a Jesus por meio de Nossa Senhora. Então, o objetivo final, o fim último dessa devoção é estar mais próximo de Jesus, é entregar a nossa vida a Jesus. Até porque, se o foco, o objetivo dessa devoção não fosse esse, ela teria que ser descartada, porque seria uma heresia. Jesus é o alfa e o ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. Então, qualquer devoção que não leva a Jesus é falsa e enganosa e a gente precisa fugir, que não é o caso dessa. Fora de Jesus, tudo é extravio, ilusão, mentira, iniquidade, inutilidade, morte e condenação. Essa devoção, ela é indispensável para quem deseja encontrar Jesus perfeitamente, quem deseja amá-lo e servi-lo fielmente. Esse é o melhor caminho. E Nossa Senhora, ela é aquela que ama Jesus mais perfeitamente e mais ardentemente do que todas as outras criaturas juntas. Se a gente pegar o amor de todas as pessoas, todas as criaturas, os animais, a natureza, tudo, juntar tudo, o amor de Nossa Senhora por Jesus ainda é maior. Por isso que essa devoção é um caminho ótimo para estar próximo de Jesus, né? Para que nós cheguemos até ele. São Luís, durante o parágrafo 61, ele reafirma isso e conclui também no 62, deixando bem claro para nós que se a gente estabelece uma devoção sólida à Nossa Senhora, a gente está contribuindo também para ter uma devoção mais perfeita a Jesus Cristo. Inclusive, no parágrafo 64, São Luís, ele lamenta por aqueles católicos que não têm devoção mariana, porque existem outros cristãos de outras denominações que realmente não têm devoção, não têm apego à Virgem Maria. Mas muito mais triste do que isso são pessoas católicas dentro da nossa fé, que professam a nossa fé e ainda assim não têm uma proximidade com Nossa Senhora. É um parágrafo bem grande, né? Mas mostra bastante como isso é triste. A segunda verdade é: pertencemos a Jesus Cristo e a Maria na qualidade de escravos. Não pertencemos mais, a partir desse momento, dessa consagração, a nós mesmos. Nós somos inteiramente de Jesus como membros do corpo místico que é a igreja, mas também como escravos, né? Nós somos comprados. Quando Jesus, ele morre e ressuscita por nós, ele nos compra e o preço que é pago é o seu próprio sangue. Então aqui, nesse ponto, a gente precisa entender o conceito da escravidão, né? Nós somos todos escravos, então eu digo a vocês, bem-vindos à senzala de amor, à senzala de Maria. Essa consagração, essa devoção, ela também é chamada de escravidão de amor. E eu sei que é um tema polêmico, é um termo muito forte, é difícil da gente entender, mas eu vou tentar aqui junto com vocês explicar para que a gente possa estar todo mundo na mesma página e entender por que a gente usa essa palavra, tá bom? O conceito de escravidão, ele é utilizado porque, querendo ou não, a humanidade, ela carrega esse peso, né? A gente não pode fugir da nossa natureza humana, nós somos apenas criaturas. E existe já em nós esse peso, essa marca, né? Nós somos escravos, a gente está abaixo ali, né? Por mais que existam pessoas que acham que tem o rei na barriga, né? Como diz o ditado, que querem achar que são melhores do que Deus, isso é uma mentira. Nós já temos essa marca. E aí, antes do batismo, nós pertencemos ao diabo como seus escravos, porque Satanás é o príncipe desse mundo. Então, antes de sermos batizados, nós temos essa marca, né, da escravidão do pecado. E a partir do batismo, nós somos libertos e livres para nos tornar escravos de Jesus. Nós somos escravos de alguma forma. Ou a gente vai ser escravo do demônio, ou a gente vai ser escravo de Jesus. Nós precisamos entender isso, que existe essa condição sobre nós, e aí São Luís vai explicando no decorrer do capítulo e até do livro todo. Jesus, ele quer de nós, ele fala muito isso no Evangelho, né? Se você reparar na vida de Jesus, ele prega
muito sobre dar bons frutos, né? Nós precisamos dar bons frutos. E a palavra nos ensina que a semente, para ela dar bom fruto, ela precisa morrer, ela cai na terra, morre e aí sim ela floresce. O que isso significa para nós? Que nós temos que morrer para nós mesmos. Então, quando a gente se coloca nessa condição de escravo, que é uma condição tão pejorativa, tão pequena, tão pobre, é nesse sentido de morrer para nós, de morrer para a vida de pecado e aceitar essa vida de salvação para poder dar frutos, sabe? Como nos é pedido, como o Senhor nos indica. Fora que também o escravo, ele tem uma diferença do servo, porque o escravo, ele entrega a vida inteiramente, assim, ao seu senhor. Ele não pode pedir de volta a vida dele e nem recebe recompensa sobre isso. O termo escravidão, né, a escravidão aqui da terra, a escravidão real, digamos assim, que aconteceu aqui, que infelizmente até ainda acontece até hoje, a escravidão racial, né, dos negros e tudo mais, é uma coisa muito cruel, é um absurdo, aliás, é um crime, né, é uma coisa hedionda, assim, não tem palavras para descrever o quanto isso é pesado. E é algo que não faz completo sentido, porque são pessoas que estão no mesmo grau, colocando outras abaixo. Então, são pessoas brancas colocando pessoas negras abaixo. E isso não faz nenhum sentido, porque ninguém é melhor do que ninguém, todos somos iguais. Agora, quando a gente coloca esse termo, apesar de forte, numa perspectiva de nós com Deus, aí faz sentido. Porque colocar dois seres humanos apenas com a justificativa da cor da pele, um abaixo do outro, isso não faz sentido. Agora, colocar um ser humano e Deus junto, aí sim. A gente, quando olha para Deus, nos colocarmos como escravos de Deus, faz todo sentido, porque é escolhido essa palavra até pela ausência no nosso dicionário, no nosso dialeto, não existe outra palavra que defina tão bem dar a vida para o outro. Pegar a sua vida e entregar na mão do outro. Não existe outra definição, a não ser escravidão. E é por isso que é utilizado, entendeu? São Luís de maneira nenhuma faz apologia ou incentiva a escravidão, né? Aqui, em terra, óbvio, né? Entre nós todos somos iguais. Mas diante de Deus, ele propõe essa forma de ter essa devoção. Para falar de uma forma mais simples, é dar um passo a mais. Então, todos nós somos chamados a ser servos, certo? Você é chamado a ser servo de Deus. Aqui, São Luís, ele nos convida a ir mais fundo. Não ser apenas servo, mas ser escravo. E aí ele apresenta essa grande diferença. Existem duas maneiras de se pertencer a alguém, ou como servo ou como escravo. O servo é aquele que se põe a serviço do outro por um certo tempo apenas, recebendo uma determinada quantia ou recompensa. Já o escravo, ele depende do outro, ele se coloca ali a serviço do outro inteiramente, durante toda a vida, e deve servir ao seu senhor sem esperar nem salário e nem recompensa. Existem 3 tipos de escravidão. A escravidão natural, onde estão todas as criaturas, ou mal ou bem, o mundo inteiro é escravo de Deus, no sentido de que Deus é o nosso dono, Deus é o criador. Então, todas as criaturas humanas, os animais, até as plantas, a natureza, tudo está abaixo do comando de Deus. Deus está acima de todos nós. Então, independente se você acredita, deixa de acreditar, se você concorda, se você não concorda, não tem discussão. Existe uma escravidão natural que cabe a todas as criaturas, todos nós estamos abaixo de Deus. A segunda é a escravidão forçada, que cabe aos demônios e aos réprobos. Eles estão classificados, digamos assim, nessa escravidão forçada, porque apesar de estarem contra Deus e caminharem por uma outra via, ainda assim eles estão, sim, abaixo de Deus. A palavra de Deus vai nos dizer que não cai uma folha de uma árvore sem que ele saiba, né? O Senhor é o onipotente, ele é dono de tudo, Cristo é o Senhor do universo. E existe também a escravidão voluntária, que cabe aos justos e aos santos. Por essa escravidão, nós escolhemos a Deus, escolhemos servir a Deus sobre todas as coisas, sem que a natureza nos obrigue. Sabe, mesmo que a natureza não nos obrigue, a gente escolhe por amor entregar a nossa vida. É realmente dar esse passo a mais. Para que isso fique bem claro para nós, São Luís, ele faz uma diferença, ele ensina, né, lá no parágrafo 71, a diferença clara entre servo e escravo. Um servo não precisa dar ao patrão tudo que ele possui, tudo que ele tem. Por exemplo, eu trabalho, provavelmente vocês também trabalham. Então assim, eu não tenho obrigação de dar pro meu chefe a minha vida, tudo que eu tenho, as minhas roupas, a minha casa. Eu não tenho, eu vou lá, faço meu trabalho e vou embora. Isso é uma condição de servo, o servo não tem essa obrigação. Já o escravo, sim. O servo exige o salário, né? A gente, mais uma vez usando o exemplo do trabalho, a gente vai trabalhar, a gente tem que ser pago, né? Tanto que até o governo tem aí o salário mínimo, que é para pelo menos o mínimo necessário para a vida e o patrão ser obrigado a pagar. Então, o servo, ele exige o seu salário.
O escravo não. O servo pode deixar o seu patrão quando quiser. Então, eu estou usando muito o exemplo de trabalho, mas isso se aplica também, óbvio, que à igreja, né? Falando numa questão mais espiritual. Se você está numa pastoral, você está ali servindo, ao dia que você não quiser mais servir, não quero mais, tchau. Você deixa, avisa o coordenador que você não quer e tudo bem. Você tem esse direito. O patrão, ele não tem sobre o servo direito nenhum. Ele não tem o direito da vida dele, não tem direito algum sobre ele, né? E o servo, ele só fica por um tempo a serviço do patrão. Agora, o escravo é totalmente o contrário. O escravo, ele entrega a sua vida inteira nas mãos do seu senhor. Ele não pode exigir recompensa, nem salário. Ele não pode deixar de servir em algum momento, falar, ai, cansei, não quero mais. Então, vamos trazer para a consagração, né? Ah, me consagrei. Aí tô lá fazendo a minha oração e vi que o meu pedido ainda não foi realizado. Chegar em Deus e falar, nossa Deus, mas e aí? Já sou seu escravo, já tem anos, até agora o senhor não resolveu. Não, a gente não tem direito, sabe, de questionar, de exigir salário nenhum. Ai, mas a minha vida tá dando tudo errado, nossa, nada dá certo pra mim. Você não tem direito de exigir nada, sabe? É essa mentalidade que a gente precisa ter. Por exemplo, eu canto na missa. Então eu tô lá cantando na missa, sou da pastoral do canto. Aí o banco tá todo sujo, que esqueceram de varrer. Eu não vou varrer. Eu falei, eu não, isso aí não cabe a mim, eu só vim aqui pra cantar. Não, o escravo, ele tá ali por inteiro, ele vai fazer tudo, sem ficar negociando, sabe? Ele diz, eis-me aqui, Senhor. Tudo que eu tenho é seu, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, as minhas habilidades, os meus pensamentos, as minhas emoções, as minhas falas, os meus jeitos, tudo que o Senhor quiser é seu e eu vou usar como o Senhor quiser. Essa é a mentalidade, sabe? É uma entrega de vida muito ampla, muito extensa, muito profunda, e por isso é usado esse termo, né, que é tão difícil, tão polêmico, né? Mas é dessa maneira, tá? Então é necessário entender essa diferença do servo com o escravo. Terceira verdade, devemos nos esvaziar do que há de mal em nós. Até as nossas melhores ações são manchadas, porque existe em nós um fundo mal já instalado. É extremamente importante nos esvaziarmos deste fundo mal que há em nós. Então você tem que pensar assim, quando a gente pega água limpinha, uma água pura, bem limpinha mesmo, e derrama num copo, numa vasilha que esteja suja, o que acontece com a água? Ela também vai ficar suja. Então, as graças de Deus caem sobre nós somos vaso de barro, nós estamos sujos, somos vasilhas sujas pela iniquidade, pelo pecado, né, pelo fundo mal que existe em nós mesmo, pela consciência do pecado, e isso já corrompe a graça. Essa é uma verdade sobre essa devoção. Com essa devoção, a gente consegue entender que nós temos que nos despojar, ou seja, abrir mão desse fundo mal que existe em nós. A gente precisa ter essa noção, porque mesmo as nossas melhores ações, aquilo que a gente faz com a melhor das boas intenções, já está corrompido e manchado pelo fundo de maldade que tem dentro de cada um. Existem 3 formas para a gente se despojar, né? Colocar em prática essa verdade. Primeiro, conhecer bem o nosso fundo mal. Na Bíblia diz que nós somos chamados de corpo de pecado. Então, conhecer o nosso fundo mal é importante, saber que você é pecador, fraco, inconstante, corrupto. Toda a nossa iniquidade, a nossa indignidade, né, faz de nós essa carne corrompida. O pecado original nos corrompeu. Então, é importante a gente ter essa noção. Na Bíblia, em Romanos 6:6, está escrito: nós fomos concebidos no pecado e somos capazes de todo pecado. É importante ter essa noção, viu, gente? Você é capaz de todo pecado. Talvez você pense assim, ai, eu não sou capaz de matar, eu não sou capaz de roubar alguém, eu não sou capaz de cometer essas atrocidades aí, imagina. E desculpa te dizer, te dar esse choque de realidade, mas sim, você é capaz de todo pecado. Todos nós somos. Deus queira que a gente não cometa, amém? Aleluia, né? Que a gente realmente não cometa, mas capaz nós somos. Então a gente precisa entender isso de forma muito clara e aí renunciar, né? Jesus, em Mateus 16, disse, renuncie a si mesmo para me seguir. Então é necessário a gente ter essa clareza em nós. Segundo ponto, morrer todos os dias. Renuncie a si mesmo. Morrer todos os dias é o que eu acabei de falar da semente, né? Se o grão cair na terra e não morre, não nasce o fruto. Então a gente precisa morrer para nós mesmos, morrer para o nosso fundo mal, para a nossa iniquidade. Porque se não for assim, a nossa devoção será inútil. Se as suas boas obras forem para você mesmo, com a base em si próprio, você não dará fruto nenhum. Até porque a palavra de Deus diz lá em Provérbios 28:26 que quem confia em si mesmo, confia num louco e é insensato.
E terceiro, escolher a devoção que nos leva à santidade. A gente precisa escolher um caminho que nos ajude a chegar aos céus. A devoção certa que te leva à santidade é aquela que faz você se despojar de si mesmo, escolher a Deus, optar por Deus e te tornar perfeito. É aquela que faz isso. E essa devoção aqui, essa sugestão, né, que São Luís nos faz, nos propõe, é esse caminho de forma muito concreta. É necessário que a gente leve a sério, leia mesmo o tratado com amor, com devoção, em oração e queira ir sendo transformado mesmo. Deixa a ação de Deus tocar o seu coração. Então é necessário escolher uma devoção que te santifica. E caso não seja essa, por esse método não se aplicou a mim, eu não consegui, tá tudo bem, escolha outra, mas que seja, que te leve mesmo ao céu. Que você não se consagre por moda, porque você acha bonito. Vou me consagrar porque eu acho lindo. Porque, nossa, é muito bonito usar a cadeia. Não. Se esse for o seu pensamento, não se consagre por modinha, sabe? Porque você acha chique. Não se consagre porque você acha emocionante. Não. Sabe? Se consagre porque você quer ter uma vida santa. A quarta verdade. Temos a necessidade de um mediador para ir a Jesus Cristo. Gente, é muito mais perfeito, é muito mais bem feito, porque é mais humilde ter um mediador para chegar até Jesus. Ainda que Jesus deixe o caminho livre para ir até ele, é mais humilde da nossa parte escolher chegar a Jesus pelo caminho de Maria. É como a analogia da geladeira, que eu adoro. Você vai na casa de um amigo seu e aí você fala assim, nossa, tô com sede. Aí ele fala assim, abre lá a geladeira, pega. Aí você fala, não, imagina, pega lá pra mim. Ele fala, imagina, abre a geladeira aí, a gente já é íntimo, pode pegar. Aí você fica, não, imagina, pega ali pra mim, abre. Sabe essa situação? É assim, Jesus, ele é esse seu amigo. Ele fala, vinde a mim, sabe? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, vem. É como se ele estivesse dizendo, pode abrir a geladeira. Vem, pode abrir. Chega junto, sabe? O seu amigo, ele tá te dando o aval. Ele tá deixando claro, ele tá insistindo e falando, pode abrir a geladeira. Cabe a você saber se você abre ou não. A humildade não pode ser imposta. Eu não posso jogar a goela abaixo, seja humilde, não vai lá. É você que vai. Então, assim, você tá lá na casa do seu amigo e ele fala, pode abrir a geladeira. Vai você pensar, será que eu abro mesmo ou não? Com Jesus é a mesma coisa. Jesus está dizendo, vem, podem vir, abram a geladeira, podem chegar. Mas aí cabe a nós falar, não, Jesus, não vou não, eu vou pela via de Maria. Entendeu? Então, é algo que, assim, não pode ser imposto. Você que tem que sentir, é uma humildade. Como a gente já debateu aqui, a humanidade não era digna de receber Jesus direto. E aí Deus escolhe o caminho de Maria. Então, nós também somos convidados a fazer isso. Jesus é o único mediador? Sim, isso é um fato. São Luís, ele não está indo contra a Bíblia aqui, dizendo que ele não é. Sim, ele é o nosso mediador. Mas será que nós somos dignos de chegar até ele direto? Será que nós somos dignos de ir com toda a nossa miséria direto a Jesus? Maria é um degrau para a gente chegar até Jesus. Aí também é apresentado para nós, né? Jesus é o sol e Maria é a lua. Maria, ela é comparada à lua porque a lua, ela não tem brilho próprio. Todo brilho que a gente vê da lua, quando a gente olha para o céu, assim, se você consegue ver a lua ali, aquele brilho não é dela. Ela reflete a luz do sol. Assim é Maria. Toda vez que a gente olha para Nossa Senhora, todo brilho, tudo que a gente olha nela, ela tá refletindo a glória do Pai, sabe? Ela tá refletindo Jesus. Então, essa é uma forma muito bonita da gente ver também essa configuração, né? Como que eles se apresentam a nós, entende? Se por causa da nossa baixeza, dos nossos pecados, a gente não for até Jesus, mas implorar o auxílio e a intercessão de Maria, ela como nossa boa mãe, vai nos auxiliar. Ela é como a lua, né? Ela reflete e a lua também tem uma característica legal que ela ilumina a noite. Então, quando tá na escuridão, quando a gente estiver na escuridão do pecado, na escuridão das trevas, ela tá ali para iluminar o nosso caminho e nos guiar. Então, é bem bonita essa analogia, né? São Luís, ele também apresenta para nós Maria como a nossa mediadora. É tão caridosa, né? Ela é uma mãe tão boa que ela não repele ninguém que implore a sua intercessão, ainda que seja um pecador. Nunca se ouviu dizer, desde que o mundo é mundo, que alguém tenha recorrido à Santíssima Virgem com confiança e perseverança e tenha sido desamparado ou repelido. Ela é realmente uma mãe de amor caridosa que acolhe a todos nós. Então a gente pode, sem medo, chegar perto dela, ainda que a gente seja pecador. Aí é apresentado também 3 degraus, né? Maria
é o primeiro degrau pra gente subir e ela é a nossa medianeira de intercessão. Ela intercede por nós. Jesus é o segundo degrau e ele é o nosso medianeiro de redenção, né? Ele nos remiu, ele nos salvou. E Deus Pai é o último degrau, que é aquele nosso Pai de amor, né? Onde a gente vai experimentar aquela misericórdia, o abraço de Pai tão gostoso. A quinta verdade é difícil conservar a graça recebida de Deus em nós. Gente, é realmente muito difícil. E aí, por que é tão difícil? Por 3 razões. Primeiro, nós carregamos o nosso tesouro em vaso de barro. Eu tenho até uma tatuagem aqui no meu pescoço que diz: sou o tesouro em vaso de barro. Tudo aquilo que é bom, que tem em nós, vem de Deus. É graça de Deus. E a graça, ela é depositada nesse vaso tão frágil, tão corrupto, tão pequeno, assim. A nossa alma é fraca, nós somos inconstantes. Então, é muito difícil segurar a graça em nós, porque a gente carrega o tesouro em vaso de barro. Nós somos falhos. Segundo, o demônio é um ladrão muito esperto. Gente, muito. Ele é muito ágil, sabe assim? Ele caminha muito perto de nós e fica muito atento para roubar. A palavra de Deus diz: ele veio para matar, roubar e destruir. E ele tá sempre à espreita nos observando. Ele tá sempre ali por perto para roubar a graça de nós. E ele faz isso com uma facilidade ímpar. É só você reparar, a gente vai pra fila da confissão, se confessa. Quando a gente sai da confissão, tem gente até que brinca, fala: ai meu Deus, não posso pecar, acabei de sair da sala de confissão. E é assim, se a gente não fica atento, rapidamente a graça é roubada de nós. E o terceiro motivo é porque a corrupção do mundo nos atrapalha. Eu me recordo que Padre Jonas Abib, uma vez perguntaram pra ele: ai padre, pular carnaval é pecado? E pular carnaval é pecado? Ele falou assim: não é pecado, mas eu vou te falar assim, se você conseguir com uma roupa branquinha, do pé às cabeça, igual o enfermeiro assim, passar com uma roupa branquinha numa rua toda enlamaçada, passar assim de um lado pro outro, num lugar todo enlamaçado e chegar lá do outro lado branquinho, limpo, ok. O que significa? Pular carnaval não é pecado, mas você ir até lá com aquele monte de coisa que acontece ali, que tem um monte de pecado que acontece ali, e sair ileso, não se contaminar, ok. É meio difícil, mas se você conseguir. E aí a gente pode jogar isso pro mundo. Por que se torna tão difícil segurar a graça em nós? Porque o mundo não colabora, gente. A gente liga a televisão e é só desgraça, é só gente querendo matar gente. O tanto de coisa que nos é oferecido, quantas oportunidades a gente tem de dar o nosso jeitinho brasileiro, cortar a fila, passar ali, fazer acontecer, não é? Então, tudo aquilo de puro que tem em nós vai indo embora. Porque a gente não é bom pra carregar. O demônio rouba, o mundo também não ajuda. Quantos amigos, né? Amigos, lugares, a internet, até às vezes a arte, onde a gente olha, quantas coisas vai nos tirando da graça, vai roubando de nós a graça, nos colocando em pecado. Aí São Luís ainda fala: se tivessem conhecido essa devoção admirável, teriam confiado seu tesouro à Virgem poderosa e fiel, que o teria guardado em seu próprio bem. Então, como para nós é muito difícil guardar a graça, nessa devoção ele nos ensina a entregar para Nossa Senhora, fazer de Nossa Senhora um cofre. Se eu não consigo guardar a graça porque eu sou um vaso de barro, Satanás vai roubar muito rápido de mim e o mundo também não tá colaborando, o que eu faço com a graça? Eu falo: ai mãezinha, guarda para mim. E aí dá certo. Essas então são as 5 verdades, tá? Dessa devoção. Tem dúvida, pessoal? Comenta aqui, tá? O campo dos comentários serve para isso mesmo. Pode comentar o que vocês quiserem, deixa a dúvida aí. Ai, Bruna, não entendi o parágrafo tal. Ele é todo numeradinho, então você coloca o parágrafo, deixa a sua dúvida. Se alguma coisa que eu expliquei aqui não ficou bem explicado pra você, pode comentar, não tem problema. E comenta pelo menos um Salve Maria. Você fala assim: não tenho dúvida nenhuma. Então comenta Salve Maria, só pro YouTube entender que esse é um conteúdo relevante, que ele pode mandar pra mais gente, que chegue em mais lugares, que essa devoção seja propagada, conhecida e amada. Tá bom? Gostaram, pessoal? Não esquece de curtir esse vídeo e compartilha também com todo mundo, tá bom? Fica bem, fica com Deus e Salve Maria!